Graça e paz. Durante o último mês nós lemos o livro de Juízes. Nós estabelecemos então um projeto, um plano para nós lermos capítulo por capítulo. O que nós tiramos de conclusão dessa leitura é a vulnerabilidade do ser humano, a sua fraqueza moral e espiritual e sua degeneração, sua depravação total. E nos capítulos que nós lemos, nós percebemos a ação de Deus intervindo na história do seu povo, elevando homens a serem exemplo, a serem referências, e logo após a morte desses homens, toda a sociedade novamente entrava num processo de decadência, se tornava escrava das nações vizinhas, se tornava refém da opressão dos povos inimigos vizinhos. Então nós vemos o tempo todo Deus erigindo, levantando homens segundo o seu coração, e o tempo todo a nação de Israel entrando em decadência. O último versículo desse livro fala exatamente sobre isso. Fala que então naqueles dias cada um vivia conforme bem entendia. Isso, aplicando aos nossos dias atuais, explica muita coisa do que nós estamos vivendo. O relativismo, cada um fazendo da sua própria forma, do seu próprio jeito, cada um fugindo da luz para viver nas trevas, cada um vivendo conforme o seu próprio coração, mostra esse distanciamento gradativo do ser humano, do seu Criador. Isso aconteceu em Juízes. Os juízes eram levantados por Deus, governavam, e quando eles terminavam a sua obra, é como se eles nem tivessem existido. Novamente a população ia e fazia tudo de errado novamente. E isso para os nossos dias é muito atual. Como eu disse para os amados irmãos, hoje cada um quer ser dono do seu próprio nariz, cada um faz conforme acha que é melhor, e dessa forma as pessoas vão fazendo para si caminhos e se distanciando de Deus, se distanciando do que Deus coloca. E nós temos que entender a autoridade do Senhor, o significado dessa autoridade delegada pelo Senhor para os nossos dias. Porque Deus, Ele quer que Ele seja a referência, Ele estabeleceu essas pessoas naquela época, Ele levantou essas pessoas para elas serem a referência em uma época escura. E o relativismo, as verdades que não são absolutas, esse questionamento, tudo isso enfraquece a nossa fé, enfraquece aquilo que é caro, aquilo que é importante para nós. Por isso, em tempos de relativismo, a palavra de Deus continua sendo absoluta, a promessa do Senhor continua sendo absoluta, e o caminho que nós temos a seguir, ele continua o mesmo. Caminho estreito, o caminho de vida eterna, o caminho de esforço e perseverança. Só existe uma verdade, essa verdade é Cristo na boca da sua igreja. Esta é a mensagem para os nossos dias, do qual nós aplicamos através do livro de Juízes, um modelo de sociedade na época que vivia conforme os seus próprios desejos e conforme o seu próprio pensamento. Mas esse não era o plano de Deus. O seu Filho hoje na terra, ele habita nos corações através do Espírito, ele quer habitar nos corações para que ele seja a referência e não os nossos desejos pecaminosos, advindos de um coração corrupto. Deus abençoe a todos, que venhamos então estarmos nos preparando para iniciar a próxima leitura de algum livro que nós vamos escolher na Bíblia.